Pois é, galera, eu sei que a gente não tá mais em 2013, mas eu resolvi fazer esse Draw My Life porque muita gente pediu pra eu fazer e também é sempre bom vocês conhecerem um pouco mais sobre mim e escutar algumas histórias que eu não contei pra ninguém assim na vida. Então vamos lá. Tudo começou em 1991, onde um geólogo que veio de uma família meio italiana, holandesa, conhecido como meu pai, e uma cabeleireira vindo de uma família meio indígena e brasileira, conhecida como a minha mãe, perceberam que a terra tava muito chata. E aí, num passe de mágica, aquele que fala com vocês agora, conhecido como eu, foi finalmente fabricado. Quando minha mãe tava grávida de mim, a barriga dela cresceu tanto que parecia que eram gêmeos, mas no final era só eu mesmo. E então, dia 24 de outubro de 1991, nascia eu na cidade de São Paulo. Pois é, uma cidade que eu cresci e vivo até hoje. Uma coisa engraçada é que eu nasci no mesmo dia que meu avô nasceu, e como ele já tinha morrido quando eu nasci, meu pai resolveu colocar o meu nome igual dele, como uma forma de homenagem. Logo nos meus primeiros anos de vida, eu já demonstrava ser uma criança meio doida da cabeça. Eu falava com a galera sem nem mesmo saber falar, corria, pulava, cantava, bagunçava tudo. Meus pais deveriam ter recebido um troféu de paciência por ter cuidado de mim, porque, velho, eu era uma peste. Pra você ter ideia, no primeiro prédio que eu morei, meus pais viviam recebendo ligação no interfone, porque eu escalava aquelas telas, aquelas redes de sacada, ficava lá no alto cantando umas músicas nada a ver e falando com a galera lá de baixo. E quem via de longe achava que eu ia me jogar lá de cima. Então, meu, imagina só a confusão que dava sempre. Mesmo sem ter muito dinheiro na época, eu tive uma infância muito feliz. Tinha dias que eu ficava correndo, jogando bola lá embaixo. Tinha dia também que eu ficava em casa, desenhando ou montando aquelas cabanas que você pega duas cadeiras e coloca um cobertor em cima, sabe? E o que eu gostava de fazer bastante quando eu fazia essas cabanas era pegar todos os meus brinquedos e ficar inventando histórias e viajando demais. Tanto é que eu lembro que, diferente dos moleques que eu conhecia que ficavam pegando os bonecos e batendo no outro, eu gostava de criar diálogos mesmo, sabe? Imitando uma voz pra cada personagem, cantando umas trilhas que eu inventava na hora e fazendo os efeitos sonoros bizarros com a boca. Tanto é que eu tinha vergonha de brincar com outras pessoas e também de alguém me ver brincando. Por isso que eu sempre me trancava no quarto pra fazer isso, porque era meio ridículo assistir a cena, sabe? E além de ficar criando histórias com brinquedos, eu gostava muito de desenhar. E a coisa mais engraçada e aleatória é que eu só desenhava caminhões e dinossauros. Claro, eu gostava de desenhar também personagens dos desenhos que eu assistia, como Dragon Ball, Pokémon, mas o que eu mais desenhava era dinossauros e caminhões, só que não faz o menor sentido, ninguém entendia isso, e nem eu entendo isso. Foi aí que aconteceu uma coisa que mudou a minha vida. O meu vizinho comprou um videogame, e eu nunca tinha visto um videogame, muito menos jogado, e nossa, meu, aquilo foi uma coisa absurda, diferente assim pra mim, sabe? E daí pra frente, toda vez que eu voltava da escola, eu ia direto pra casa do meu vizinho pra jogar videogame com ele. O problema é que geralmente eu ficava assistindo ele jogar e quase nunca jogava. E isso acontecia também quando eu ia na casa dos amigos dos meus pais, que os filhos deles eram mais velhos que eu, e como eu era o mais novo sempre, eu geralmente ficava por último na fila de jogar videogame. Isso quando eu jogava, né? E eu ficava triste, morrendo de vontade de jogar. Foi aí que eu comecei a infernizar os meus pais pra poder comprar um pra mim. Só que demorou muito pra eu ganhar ainda meu primeiro videogame. Nessa época, já nos meus 5 anos, foi a primeira vez que eu tive contato com isso de ser fã de alguma coisa, porque eu era muito viciado em Mamonas Assassinas. Toda hora que eles iam em algum programa na TV, eu assistia. E eles iam em todos os programas que tinha na época. Eu tinha aquelas fitas cassetes com a música deles e ficava ouvindo direto. Tanto é que eles foram minha primeira inspiração. Eu queria ser muito igual a eles, assim, quando crescesse. Porque eu achava sensacional isso, de viajar o Brasil divertindo as pessoas e fazendo um trabalho bem feito ao mesmo tempo. E eles eram muito únicos. Ninguém nunca tinha visto nada como eles. Só que, como vocês devem saber, essa época não durou muito, porque eles sofreram um acidente de avião. E essa foi a minha primeira experiência com a morte, porque até então eu nunca tinha perdido ninguém importante pra mim, assim. E eu não sabia como reagir com aquilo. Quando eu percebi que eles não existiam mais, eu lembro que eu fiquei chorando na frente da TV e eu ficava pedindo para as pessoas devolverem os Mamonas. Foi bem difícil isso. Logo depois disso, aconteceu uma coisa muito engraçada. Minha mãe ficou grávida. Não que isso seja engraçado, mas foi bem inesperado. E eu ia deixar de ser filho único, né? Eu ficava pensando, vou ter um irmãozinho, vai ser mó da hora, né? Só que não foi bem assim, porque nasceu uma
menina. Não que isso tenha sido um problema na época, porque eu fiquei bem feliz. Só que depois de uns anos eu me arrependi, porque a gente brigava toda hora, todo dia. Era um saco. Mas tudo bem, acontece nas melhores famílias. Hoje em dia é de boas, hoje em dia tá tranquilo. Alguns anos depois eu mudei de escola e foi uma coisa muito engraçada, porque a minha primeira escola era um ambiente super legal, todo mundo era mó de bem, calmo, paciente, todo mundo se conhecia e prezava pela natureza, pela paz, pelos animais. Já na outra escola era muito diferente. Primeiro que ela era 10 vezes maior que a minha primeira escola. Segundo, tinha muita gente e não tinha aquele clima familiar, de alegria. Era uma coisa mais diferente, sabe? Mais fria. Então foi muito engraçado, porque era como se na primeira escola eu vivesse um episódio de Pokémon e na segunda eu vivesse mais na vida real mesmo. Inclusive foi nessa escola que eu tive o primeiro contato com bullying, sempre presente nos Draw My Lives por aí, né? Bom, na primeira série, quando eu entrei no colégio, eu era muito zoado porque eu andava com a roupinha meio escrota, um coletinho assim que meu pai colocava em mim, com um corte de cabelo tigelinha, bem zoadinho, bem estranho. Sem contar que eu tinha uma lancheira muito feia. Pois é, na época foi bem triste pra mim porque eu nunca tinha sido zoado por alguém que eu não conheço. Mas enfim, logo na segunda série eu cortei o cabelo, eu não usava mais aquelas roupas, o que me ajudou um pouco. Eu até fiz amizades, várias amizades, inclusive com amigos que eu saio e converso até hoje. Foi na casa de um desses amigos que eu meio que descobri o que eu queria fazer da vida, mesmo sem perceber isso na época. Tudo isso aconteceu quando eu peguei uma câmera velha do pai do meu amigo e a gente começou a fazer umas filmagens bem bostas. Geralmente eram uns sketches podres, com uns efeitos meio chaves assim, sabe? Que você corta pausando o vídeo. Mas era genial demais e a gente sempre ria quando botava na TV. Vocês lembram que eu falei que eu era maluco e não parava quieto na minha infância, não é verdade? Então, eu meio que continuei assim na minha adolescência. Quando eu juntava com meus amigos, era pior ainda. A gente sempre se juntava pra estourar bombinha por aí, aquelas de festa junina, sabe? A gente também brincava muito com fogo. Vira e mexe, a gente comprava gasolina e ficava fazendo coisas aleatórias, tipo desenhar no chão e botar fogo depois, jogar gasolina na areia pra ver o que acontece. Eu, sinceramente, não sei como a gente nunca se machucou, porque, meu, a gente fazia umas coisas absolutamente absurdas, sabe? Eu recomendo muito forte que vocês não tentem fazer nada do que eu falei e principalmente do que eu vou falar agora, porque, meu, a gente teve sorte. Pra vocês terem uma ideia, teve um dia que a gente começou a brincar de escalar o muro da casa do meu amigo, até aí de boa, tirando o fato que o muro era gigante, mas enfim, a gente foi subindo. Quando a gente conseguiu escalar o muro dele, a gente começou a evoluir a brincadeira, a gente começou a escalar o muro da casa das outras pessoas, e cara, isso podia dar uma merda absurda, a gente não percebia isso, não sei porquê. A gente só parou com essa brincadeira depois que quase fomos mordidos por um cachorro maluco que tinha numa dessas casas aí. Teve uma vez também que era Halloween no condomínio desse mesmo amigo, e a gente foi fazer os clássicos gostosuras ou travessuras, e a travessura era umas pinturas de batom que a gente fazia na porta da galera. Até aí tudo bem, só que aí depois de um tempo, mesmo quem dava doce ou não, tinha a porta pintada, e a gente fazia só porque era engraçado, só pra ver no que ia dar. No final da noite, a gente nem pedia mais doce nem travessura, a gente só saía pintando casa, carro, tudo que tivesse com batom, e o condomínio inteiro ficou cheio de piroca de batom assim. E quando descobriram aquilo, o meu amigo levou a maior bronca da vida dele. Depois dessa, você deve estar pensando que a gente parou, que a gente resolveu criar juízo na vida, certo? Errado. Logo depois disso, teve um dia que a gente tava tranquilo, sem fazer nada na casa de um outro amigo meu, e aí de repente veio a brilhante ideia de juntar todos os brinquedos antigos dele e fazer um churrasco. Não, sem contar que ao invés de usar carvão, álcool, era só gasolina mesmo. Cara, eu não sei porque foi a ideia mais imbecil do planeta, e até hoje deve ter pedaço de boneco derretido lá. Depois de fazer o churrasco mais imbecil da história, você acha que a gente parou? É claro que não. Nosso último ato de retardadice mental extrema foi quando a gente foi em um terreno que tinha aqui perto e eles estavam destruindo uma casa. E a gente preparou vários coquetéis Molotov. E a gente queria testar, só pra ver, no muro da casa destruída. Só pra ver o que ia dar. Na nossa cabeça ia pegar fogo de boa, só uma brincadeira. Só que obviamente ia dar merda isso. Ia dar muita merda. A chance de se machucar era 90%. Até porque a gente fez errado. A nossa sorte é que uma vizinha foi bisbilhotar por algum motivo e viu a gente colocando gasolina dentro de garrafa de cerveja. E ela falou pra gente parar, senão ela ia chamar a polícia. Cara, na hora bateu uma tristeza que nossa brincadeira tinha sido arruinada. Mas depois, cara, a gente ficou eternamente grato a essa moça. Aliás, vizinha, se você estiver assistindo esse vídeo, valeu por salvar a nossa vida. Não sei o que a gente tinha na cabeça, desculpa. Mais ou menos nessa época eu comecei a tocar violão. E aí meu novo objetivo de vida era viver de música. O legal é que eu queria tocar bateria, mas
mas não cabia no meu apartamento, não tinha espaço. E antes de comprar o violão, eu queria muito ter uma guitarra. Mas aí, além de ser caro, todo mundo recomendava começar tocando violão. Então, minha mãe me deu o violão. Nesse tempo, todo mundo usava o MSN pra conversar. Era muito engraçado. E aí, um dia, me mandaram um vídeo de 2 caras dançando a abertura do Mortal Kombat. E eu achei aquilo genial. Parecia muitos vídeos que eu fazia com meus amigos naquela câmera velha, há muito tempo atrás. Então foi assim que eu conheci o Smosh, uma das principais influências. O engraçado é que nem existia YouTube, então eu ficava vendo os vídeos deles pelo site mesmo. E ficava horas pra carregar, porque a internet era discada. Era muito ruim a velocidade. E aí, pouco tempo depois, eu comprei uma guitarra. E então eu larguei o visual de boné e resolvi virar cabeludo. E assim eu fui entrando no mundo do rock e do metal. As bandas que eu conheci nessa época, eu escuto até hoje. Eu até cheguei a participar de algumas bandas. Obviamente, elas não foram pra frente, né? E, infelizmente, meu sonho de virar rockstar foi por água abaixo. Foi aí que eu mudei de escola mais uma vez e voltei a ter cabelo curto. E nessa época, o YouTube tava no começo ainda, né? Era só aqueles videozinhos. Foi aí que eu criei meu primeiro canal, em 2006, pra postar vídeo tocando guitarra, fazendo redublagem, né? Usando aqueles microfones podres que vinha no computador já. Nossa, era muito bom. Depois de algum tempo mexendo com vídeo, um amigo meu veio e me mostrou uma vertente de vídeos que eu nunca tinha visto antes, os chamados poops, que são edições feitas em cima de filmes, séries, desenhos, onde você muda o sentido inteiro, você zoa, era muito louco. E aí, na hora que eu descobri aquilo, eu resolvi aprender a editar direito pra poder fazer igual também. E aí, com isso, eu comecei a editar vídeos. E depois de um tempo, eu cheguei até a fazer alguns trabalhos e ganhar um dinheirinho com edição. Depois de terminar o colégio, chegou a época do vestibular. E foi bem complicado, porque todo mundo dizia pra eu prestar publicidade. Ah, presta publicidade e tal. Mas eu não queria fazer publicidade. Eu queria fazer alguma coisa que tivesse a ver com vídeo. Só que ao mesmo tempo eu me sentia inseguro. E como eu não conhecia nada naquela época, então eu deixei de fazer o vestibular. E levei muita bronca em casa. Por um momento eu comecei até a pensar que não ia ter futuro em nada e ia virar um mendigão na rua. Foi aí que eu conheci a área chamada audiovisual, que é tipo uma mistura de rádio e TV com cinema na medida certa. E aquilo é genial, porque abrange também internet, mídias digitais. E era exatamente o que eu queria fazer. E aí eu fui atrás disso. E mais ou menos na época que eu entrei na faculdade, eu acompanhava uns canais gringos fazia algum tempo já. Tipo Smosh, né, que eu falei pra vocês, que eu conheci bem antes do YouTube existir. Corridor Digital, Fred Wong e Mr. Guitarman. Eu achava sensacional o trabalho deles e esse lance que eles conversavam muito com a audiência, com o público. Aquilo era fodido, era muito da hora. E eu sempre tive vontade de fazer algo naquele jeito, mas por algum motivo eu não me imaginava fazendo, porque eles eram gringos, tinham equipamentos, etc. Foi aí que o movimento de youtubers começou a surgir aqui no Brasil. Então apareceu o PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura. Só assim eu comecei a me imaginar fazendo vídeos pra internet. Foi aí que eu decidi criar um canal também. Meu plano seria fazer curtas com edições e efeitos especiais, que era um negócio que eu gostava muito de treinar. E a pegada ia ser parecida com a galera que eu assistia lá fora. Foi aí que, finalmente, em 2010, eu criei o Zord TV. Mas meus planos não deram muito certo não, porque os vídeos que eu fazia era junto com o pessoal e era com efeito especial. Então era muito difícil reunir a galera, cada um tinha que fazer uma coisa, e demorava muito pra editar os vídeos, e ninguém assistia. Somando isso, mais a falta de tempo que eu tava estudando na faculdade, eu resolvi abandonar o canal. Foi aí que eu arrumei um emprego, depois eu arrumei outro, e aí eu comecei a ver que trabalhar pros outros não era muito legal, não trazia aquela coisa, sabe? Eu gostava de criar, eu gostava de fazer as pessoas rirem, de me sentir realizado profissionalmente, e eu não conseguia nenhuma dessas 3 coisas. Eu só conseguia dinheiro trabalhando pros outros. Então eu resolvi juntar um dinheiro, largar meu emprego e me dedicar a projetos meus. Comprei câmera, computador novo, refiz tudo, e aí resolvi reviver o canal com a proposta de fazer coisas diferentes que ninguém nunca tinha visto em nenhum lugar. Foi aí que eu me descobri de novo, como pessoa e como profissional. E é isso aí, hoje eu tô aqui contando a minha história resumida pra vocês. Então muito obrigado a você que me ajudou a chegar até aqui. E essa foi a minha história. Se você gostou do vídeo, deixe o seu gostei aqui embaixo, se inscreva caso você não tenha se inscrevido ainda e me ajude a divulgar esse vídeo, porque é legal. Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e falou!